Povo do oitavo, vamos lá, depois desse feriado maravilhoso que tivemos, que temos tempo aí de respirar, descansar um pouco, pra gente voltar aqui, hein? Estamos terminando o segundo bimestre, agosto terceiro, sem feriado, hein? Sem feriado. Então vamos se organizar, não vamos acumular matéria, sempre vendo as videoaulas ou a aula ao vivo, depois conferindo na apostila. Semana passada eu falava da América Espanhola colonial. Prometo aqui que vou falar rápido essa aula, porque aqui no meu programinha de gravar aula tenho tempo, vai ter tempo, tá acabando a memória. Então eu vou falar rapidinho. Vamos para nossa aula 17. Vamos então, a aula 15 e 6. Eu falei da América colonial, fiz uma revisão, lembra? E o que aconteceu no mundo, né? Vamos ver. Então, essa aula já vê o quê? As independências da América Latina. Já para falar para você. Sua apostila passa muito por cima das independências, né? Então, cita a independência e o líder. Então, é isso que eu vou falar, vou seguir a sua apostila. O mais importante desse capítulo, que é o penúltimo capítulo, se não me engano, capítulo 7, o mais importante foi aquela aula passada que eu falei. Os motivos das independências. E essas independências contextualizadas no que está acontecendo no mundo, tá? Que eu vou recordar durante essa aula. Essa aula, América Latina, independência. Vou falar da independência do... Bom, vamos lá. Vamos só recordar antes aqui então. Você tinha essas sociedades coloniais, tinha a América colonial, essa América que sofreu o impacto colonial. Qual era a sociedade desse território? Os chapetones, os crioulos e a maioria da população, os mestiços, os indígenas e os africanos. Chapetones, o espanhol que vinha aqui na América para governar. Os crioulos, uma elite econômica, filho desse espanhol, só que era nascido na América. Esses crioulos, eles conseguem o poder econômico, então são grandes produtores agrícolas ou são grandes mineradores, né, que usam a mão de obra dos mestiços e dos indígenas e se enriquecem demais. Né? Só que eles não participam da política. Quem participa da política? Os chapetones. E o que acontece? As ideias iluministas com a independência dos Estados Unidos, rompendo com a Inglaterra, rompendo com o Pacto Colonial, e a Revolução Francesa, e a cereja do bolo, que é o Napoleão dominando a Espanha, a metrópole desses territórios, você tem o quê? A movimentação desses grupos crioulos, a movimentação desses grupos crioulos para as guerras de independência, que eles queriam política, poder político, poder comercializar com quem quiser, não só com a metrópole espanhola, né? E manter os seus privilégios, o quê? O uso da mão de obra indígena. Então, as independências da América Latina, as independências da América Espanhola é o quê? É o desenvolvimento, né? E as guerras desses grupos sociais dos crioulos, né? Que foram encabeçadas por eles, aula passada. Nessa aula a gente vai ver então essa região aí, ó, o vice-reino da Nova Espanha. Olha a bandeira. Que independência a gente vai ver hoje. Lembrando, muito por cima, tá? Os líderes, quem organizou a época de independência, tá certo? O que você tem que saber de importantíssimo dessa aula? O contexto mundial. Já falei, vou voltar a falar. Iluminismo, Revolução Americana, Revolução Francesa e a tomada do Napoleão, Espanha e Portugal, o domínio napoleônico na Península Ibérica. Não é? Então aí você tem a bandeira do México, isso aí. Né? Então, esse reino do vice-reino da Nova Espanha é onde hoje é o território mexicano. Era o território azteca, depois passou a ser o território espanhol e agora, hoje, é o território mexicano. Aqui você vai ter uma coisinha aqui de diferente, tá? Por isso que a apostila fala, começa por ele e eu vou fazer essa aula só dele para não complicar, tá? Você vai ter aí o começo do movimento de emancipação de separação mexicana.
né? Você vai ter o padre Miguel Hidalgo, né? Em 1810, o processo de independência mexicana começa em 1810. Então você vai ter aí um movimento interessante. Aqui, o começo dos movimentos emancipacionistas mexicanos começou do povão, dos mestiços, dos indígenas, né? Desses descendentes aí dos povos indígenas colonizados pelos espanhóis. Então você tem um povão e as ideias mais populares encabeçando essa emancipação mexicana. Então olha aí, você tem o padre Hidalgo, olha aí, é o grito de Dolores, né? Aí você tem a Virgem de Guadalupe, né? A mãe sagrada lá da Santa Sagrada do México, a Virgem de Guadalupe. Olha, essa voz dos povos dominados, mas por esses povos religiosos e cristãos, né? Esses padres, esse depois da construção cultural do México, eles vão ser resgatados, vão ser pintados, desenhados e contados, né? Então aqui você tem o padre Hidalgo, por exemplo, aqui você tem o padre Morelos, aqui você tem mural, aqui é um mural do Juan O'Gorman, né? Essa aqui é a pintura muralista, você ouviu falar? Pintura muralista. Os caras desenham muros enormes, assim, com a história do país, né? Então aqui, por exemplo, é o padre Hidalgo, a iluminação, as ideias iluministas, aí vai contando o processo de independência do México. E o processo de independência do México começa com esses padres, Hidalgo, que depois ele é morto, né? O Morelos, que também depois é morto, né? Porque esses caras, eles estavam conduzindo a independência do México com ideias populares. Ideias de, por exemplo, reforma agrária, de igualdade jurídica. Ideias consideradas radicais do ponto de vista da elite. Os crioulos eram donos de terra. Esses caras estavam conduzindo a separação do México. Os crioulos queriam participação política, mas não queriam perder os privilégios. E a emancipação do México, do vice-reino da Nova Espanha, estavam sendo encaminhada por esses caras. Esses caras, por exemplo, queriam reforma agrária. O que é isso? Você tirar a terra de quem tem e dá para o pobre. Você acha que o crioulo, a elite latifundiária, a elite de terra, vai querer dividir a terra? Não, né, gente? Então, em 1820, o processo de emancipação do México, você vai ter uma participação popular extrema, com ideias de reforma agrária. A elite crioula não vai gostar disso e vai tomar conta do processo de separação e vai afastar, até porque esses padres depois, mas vai afastar essa galera disso, desse jogo. E essa galera vai ser usada, né, como a manobra para o exército. Né? Então, no México é interessante que você tem um começo do processo de separação, quem comanda líderes populares, querendo reforma agrária, querendo igualdade jurídica. Né? Depois, o processo de separação do México é conduzido pelas elites econômicas, os crioulos. Né? E na maioria da América, as guerras de independência são comandadas pela elite crioula, pela elite econômica. Tá? Então, você tem ali o padre Hidalgo, as ideias, né? Então você tem a preocupação da elite. Não, esse povão vai fazer a guerra aqui, aí eles vão tirar os espanhóis do poder, eles vão entrar, a gente vai perder um monte de privilégio e não vai deixar. Né? Então, esse cara aqui, o general Agustín Iturbide, ele vai conter essas revoltas e vai conta da independência mexicana até que, 1821, você tem a proclamação da independência do México. Outra coisa aqui para se destacar em diferença às outras independências. Aí o general Agustín, ele proclama a independência do México, tira os chapetones do poder, ele e seus aliados sobem ao poder e ele se autoproclama imperador. Ele se autoproclama imperador. É um dos únicos lugares da América que o país se tornou independente e virou império. Só que dura pouquinho. Dura nem 3 anos.
Por quê? Ele se autoproclama imperador, né? Mas a maioria da elite crioula é republicana. Então, ó, ele tirou o Chapetone do poder. Então, você tem Chapetone e elite crioula, pacto colonial, colônia. Aí você tira o Chapetone do poder, joga fora e sobe a elite crioula. O Agostinho ia ser império. Se proclama imperador, não aceitam. Assassinam ele, o imperador Agostinho. Assassinam ele, tira fora, e aí você tem uma república do México. A República do México, né? A coisa pública, os três poderes, o presidente da República. Olha só que interessante, né? Então o México teve um curto período que o México foi império, foi monarquia, né? Mas o Agostinho é assassinado, tem até um filme, para quem gosta aí, de Velho Oeste, chama Vera Cruz, né? Que conta aí o assassinato do Agostinho de Iturbide. Ele é assassinado, tem a proclamação da República, e a República, em 1824, elege o primeiro presidente do México, Guadalupe Victoria. Olha só, né? Interessante, né? Então, vai ver isso aqui nessas aulas, a gente vê isso, tá? Aí tem na sua apostila o exercício do Rivera, que era o marido da Frida Kahlo, né? Ele era muralista também, né? E aí ele vai contar a história do México. Você na base aí, por exemplo, o Círculo Vermelho, os guerreiros espanhóis lutando contra a sociedade asteca, né? Em cima você já tem os padres, né? O padre Hidalgo, o Morelos, com a participação dos camponeses, né? Olha aquela faixa ali, ó, que importantíssima, ó. Tierra e liberdade. Eu não sei, será que é assim que fala? Tierra e liberdade. Liberdade e terra, olha só, né? Era aquelas ideologias do emancipação do México, do povão, de reforma agrária, de igualdade, né? Do povo mexicano, aquela coisa antes de virar império, claro, né? Porque, né? Se você lembrar da aula que eu acabei de falar, a elite crioula toma conta do movimento emancipacionista do México. Então as aulas, essa e a de amanhã vai ser assim, né? Vai ser o lugar, o líder e quem tomou conta dessa separação. Hoje aí fica a curiosidade. O México, falando só um pouquinho a mais, né? Porque você tem algumas diferenças do que aconteceu com o resto da Europa. A participação popular como líderes, tá? Que no resto da América a população só participa no exército. E esse periodinho que o México passa em monarquia, tranquilo? Então encerramos essa aula, você vai lá, leia a apostila e eu vou ver quanto tempo deu essa aula aqui. Depois você siga as instruções no grupo, a gente vai ver se vai fazer exercício ou a gente faz uma aula online, beleza? Mas o importante aí é você recordar da aula passada, e sim, o que estava acontecendo no mundo e o que era a América, esse assim é o mais importante, e aqui a gente vai ver aí exemplos de independências. E aí fica aí do vice-reino da Nova Espanha, que virou o que é hoje o México. Tranquilo? Muito obrigado, abraço.